Bom dia, graça e paz. Vamos começar orando como sempre. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Me usa, capacita a minha vida, Pai. Perdoa os meus pecados. Me capacita nessa grande honra e responsabilidade de trazer a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Traz uma palavra ao coração de todos nós. Tira toda a distração. Tira todo o medo, tira todo o impedimento, Pai, tira todo o cansaço. Ministra em nosso meio, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, e que nós possamos sair daqui transformados, impactados pela Tua palavra, Pai. Que ela dê fruto em nossos corações, que seja duradouro e que traga transformação, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra bastante conhecida, um trecho bastante conhecido que trata da entrada do povo de Deus na terra prometida. Tem um texto que está em Números 13, 14, que fala justamente da entrada do povo de Deus na terra prometida. E estudando esse texto, eu poderia dar vários títulos para esse texto. Tem muitos ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Então a gente poderia dar o texto de "O gigante não é maior que o meu Deus". Poderíamos também dar o título de "Quando a fé vê o que o medo não vê". Poderia ser escolhas que determinam o futuro. Poderia ser confiar em Deus apesar das circunstâncias. Poderia ser também a diferença de quem persevera. Tudo isso é verdadeiro, são lições que a gente pode extrair. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, o título que eu dou é "Um espírito diferente". Acho que é o que mais me chamou a atenção nesse texto, que eu gostaria de analisar com os irmãos. Então, depois de tantos milagres que Deus realizou na vida do povo dele, desde a saída do Egito até esse momento, alguns deles aqui, eles tinham visto as 10 pragas do Egito, e aquelas pragas não foram por acaso. Cada uma daquelas pragas significava que Deus estava derrotando um Deus daquela terra, do Egito, né? E mostra que o Senhor era maior do que todos os deuses do Egito. Depois eles atravessaram o Mar Vermelho em seco. Deus abriu o mar, eles atravessaram e todo o exército do faraó foi destruído. Eles viram também a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Isso significa a proteção de Deus, o cuidado de Deus, ele estava presente. A coluna de nuvem trazia proteção para eles do sol, do calor do deserto. A coluna de fogo à noite trazia proteção também e aquecia o povo dele. Eles viram, como a palavra diz, que a roupa e as sandálias não envelheceram nesses 40 anos. A Bíblia nos mostra isso. Tem até um louvor que nós já cantamos aqui do grupo que chama Projeto no Deserto. Esse louvor que trata justamente dessa passagem que eu citei. Tem águas amargas que Deus transformou em águas doces para eles poderem tomar e matar a sede. Eles viram maná do céu, eles viram codornizes. Quando começaram a reclamar da alimentação, que não tinha carne, Deus de uma forma milagrosa trouxe codornizes para eles. Deus tirou água da rocha em mais de uma oportunidade. Deus deu vitória sobre os amalequitas, com Moisés intercedendo para que eles tivessem vitória. Teve o Monte Sinai em chamas e tremendo na entrega das leis, as 10 tábuas com os 10 mandamentos, o tabernáculo cheio da glória de Deus. E também eles viram o juízo de Deus, quando Deus trazia as pragas, quando se murmuraram e se levantaram contra Moisés, que era o homem que Deus tinha escolhido. Então eles tinham passado por tudo isso, visto todos esses milagres, viram o cuidado de Deus sobre a vida deles. Eu gostaria de ler o texto com vocês. Vamos ler bastante hoje. Então começa em Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori;
Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofzi. Da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Aqui já tem um detalhe, quando ele muda o nome de alguém, é porque essa pessoa tem uma importância. Então Moisés já estava reconhecendo o valor de Josué aqui. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi dali para a banda do meio-dia e subi a montanha. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há mato ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram para o lado do meio-dia e vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou oxalá tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Amém. Então a gente vê um texto aqui que trata desse momento tão importante e crucial na vida do povo de Israel. E a gente vê aqui que 10 homens voltaram com um relatório de medo e incredulidade, e somente Josué e Calebe voltaram com um relatório de fé
e confiança. E aí fica a primeira pergunta para nós: como nós temos olhado os nossos desafios? A gente tem visto com os olhos dos 10 espias ou com os olhos de Josué e de Caleb? Então a gente vê, primeiro ponto, a promessa de Deus é maior que os desafios humanos. É interessante a gente ver no texto que Deus já tinha dado essa terra para o povo de Israel. Não era uma possibilidade. Deus não falou, vai lá e vê se vocês vão conseguir conquistar a terra. Deus já tinha dado a posse daquela terra. Eles estavam diante da terra, eles viram que Deus não mente, que Deus foi fiel, que a terra existia e que Deus cumpre suas promessas, como eles já tinham visto em toda aquela caminhada que eu citei aqui, porque é do caráter de Deus cumprir as promessas dele. E é interessante que, estudando esse texto também, eu vi um detalhe aqui que está em Deuteronômios 21, 23, que talvez não foi Deus que mandou eles espiarem a terra, mas eles pediram para que a terra fosse espiada antes deles entrarem. Aqui o texto fala: vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Então, provavelmente eles que pediram para espiar a terra, pode ser por precaução, por estratégia, mas vendo o texto, sinceramente, eu acho que foi mais por insegurança e por medo, que eles pediram para espiar a terra. Então, provavelmente não foi uma ordenança de Deus fazer isso, mas Moisés concordou e permitiu que isso fosse feito. Outro detalhe importante, a gente vê que a visão da incredulidade paralisa. A lista desses 12 homens que eu li aqui é diferente da lista que está no começo do livro de Números, que fala de todos os representantes das tribos. Então isso também nos leva a crer que eles escolheram os homens que eles consideravam mais capacitados espiritualmente e fisicamente, e que seriam homens que seriam um exemplo para conquistar aquela terra. E a gente vê o relatório que esses homens trouxeram, aqueles que deveriam ser líderes e encorajar todo o povo a entrar na terra, homens preparados. Eles vieram com esse relatório negativo porque eles olharam para os gigantes e para as cidades, em vez de olhar para a promessa e olhar para Deus. E eles falam no texto que eles eram como gafanhotos, e ainda eles falam que o povo de lá via eles como gafanhotos. Ninguém falou isso para eles. Então é uma imagem que eles tinham a respeito deles que não era verdadeira, para a gente ver como estava distorcido a visão, principalmente espiritual, desses homens. Como eu falei, eles não olharam para Deus e olharam para si mesmos. E aí quando a gente olha para nós mesmos, olhamos para nós mesmos, nós vemos fragilidade, fraqueza, incapacidade, e aí surge o medo, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não temos capacidade, mas é Deus que nos capacita a realizar. Eles deveriam ter ficado felizes, porque era uma terra maravilhosa, como eles viram. Eles ficaram 40 dias lá, espiando a terra. É interessante que Deus é cuidadoso, e eles entram quando era a primícia das uvas, então era o melhor momento, quando estava começando a ser colhidas as uvas. Eles viram o fruto daquela terra, como era bom, e mesmo assim eles não tiveram discernimento de olhar para tudo que era bom e para a terra que Deus preparou. Não era uma terra qualquer, Ele preparou a melhor terra para o povo dele, assim como Ele prepara as melhores coisas para nós também, que somos filhos dele. Mas o povo não teve, esses 10 espias não tiveram discernimento para enxergar isso. E a gente vê aqui eles murmurando. E tem uma frase, não sei se foi o pastor João que falou, que eu ouvi em algum lugar, que a murmuração é o louvor do diabo. E realmente essa frase é verdadeira. Então é uma coisa que eu oro muito a Deus e procuro ter muito cuidado. Muitas vezes a gente murmura, eu pelo menos, com bobagens, coisas pequenas. E pior quando é ainda mais contra Deus, como é o caso deles aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que o diabo trabalha sempre com mentira ou com meias verdades. A única coisa que ele é pai é da mentira, como a Bíblia ensina. Ele fez isso desde o início lá com Adão e Eva, manipulando a verdade, enganando eles. E é interessante que, se a gente for analisar, a consequência do pecado nunca é imediata, né? Então a gente muitas vezes peca, não acontece nada, de repente tem um casal lá, tem um relacionamento, e o homem ou a mulher trai a esposa, aparentemente não acontece nada, aí vai indo, a coisa vai aumentando, e quando vê, as consequências vêm. Então o diabo é astuto nesse sentido, ele vai dando corda
para depois a gente se enforcar. A gente observa isso, essa questão, eu vi isso pelo menos durante a pandemia, né? Durante a pandemia não pudemos frequentar os cultos, depois de um tempo começou a ter culto online, mas a gente vê que muitas pessoas não retornaram após a pandemia. Eu conheço algumas, o pastor João como pastor deve conhecer várias, então a gente vê um exemplo disso, né? Pararam de vir, aparentemente não teve consequência, se esfriaram, a coisa retornou, não retornaram para a igreja e obviamente as coisas não estão tão boas quando na época que frequentavam, que congregavam, que vinham na igreja, que buscavam a Deus, porque a gente sabe que logicamente a gente pode orar de casa, buscar a Deus, mas a gente sabe da importância de estar na igreja, de congregar, de ouvir a palavra dele. Então também fica a nossa oração para que essas pessoas possam ser tocadas, não caiam nessa armadilha e possam retornar. A gente vê aqui também no capítulo anterior, no Números 12, a gente vê que Miriam e Arão já tinham se rebelado contra Moisés e Deus tinha trazido juízo, trouxe lepra sobre Miriam. Moisés orou por ela, ela foi curada. Então um pouquinho antes aqui de entrar na terra, o povo já tinha visto a autoridade de Moisés, que Deus era com ele, mas mesmo assim eles insistiram em murmurar e não aprenderam com isso. E a gente vê aqui Números 14:3, olha o que o povo fala: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um chefe e voltemos para o Egito. Então, como eu falei, eles tinham visto todos aqueles milagres, estavam diante do objetivo deles, da terra prometida, e aqui eles acusam Deus de levar eles para uma terra para que eles morressem, para que os filhos dele fossem escravos, e eles não enxergam a promessa de Deus e aquilo que Deus queria fazer na vida deles. E a gente vê que o medo não ficou restrito aos 10 espias, mas eles espalharam todo esse medo, toda essa insegurança e contaminaram todo o povo. E eles começaram a chorar, a murmurar, como a gente viu aqui. Então nós temos que ficar atentos também, fica uma lição, para que a gente sempre esteja com os olhos na promessa de Deus, e que a gente não entre na murmuração e não deixe se influenciar por isso. Nós temos que sempre lembrar que aquilo que Deus falou, Ele cumpre, que as promessas dele não são uma possibilidade, mas uma certeza, porque quando Deus promete sustento, vitória, salvação, Ele não está cogitando isso, é uma realidade já em nossas vidas, porque as promessas são sempre maiores que os nossos gigantes. E como eu falei anteriormente, a gente vê que a incredulidade é contagiosa. Então se a gente espalha pessimismo, desânimo, falta de fé, a gente acaba influenciando as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós deixamos de avançar, porque damos ouvidos muitas vezes a essas vozes, em vez de olhar para o Senhor e confiar na palavra dEle. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo, assim como o pastor João, não assisto TV aberta, noticiário, nada disso, faz muito tempo, eu acho que não agrega muito, tem outras formas de nos mantermos informados, mas eu vejo por meu pai, por exemplo, às vezes quando eu vou visitar ele gosta de assistir da Atena, e é uma maravilha, porque não tem uma notícia, não tem uma informação de economia, não tem nada, só passa desgraça, tudo de ruim que está acontecendo na cidade, quem morreu, quem foi atropelado, e assim, depois de assistir um negócio desse, você não vai ficar bem, não é possível, né? E tem até acho que é um coach americano que fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Então eu acho que faz sentido que a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Nos cercarmos de pessoas tementes a Deus, que têm fé, que vão nos levar mais para perto de Deus e não o contrário, principalmente nesse mundo que está tudo trocado, né? O que é errado virou certo, o que está certo agora é errado. Se você seguir a palavra de Deus ou falar o que Deus ensina, você é um ET. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vê que Josué e Caleb tiveram uma visão completamente diferente. Eles viram a dificuldade, eles viram os gigantes que tinham naquela terra, eles sabiam que não seria fácil, mas eles criam realmente que Deus iria dar vitória para eles. Eles falam aqui em Números, a partir do 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará,
terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então a gente vê aqui o discernimento deles, a fé que eles tinham. Eles entendiam plenamente, se o Senhor se agradar de nós, eles entendiam que era Deus que daria a vitória para eles, e realmente ele cria, porque ele queria entrar, mesmo depois de todo o desânimo do resto, ele insistiu em entrar, e se Deus não fosse com eles, ele iria morrer. Eles sabiam disso, mas eles mantiveram essa posição. Eles sabiam que era Deus que ia dar vitória, e diferente dos 10 espias, ele fala aqui, porquanto como pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Eles já tinham visto também que Deus ia dar vitória para eles, que aquele povo já estava desabrigado, porque Deus estava com eles, e com Deus você não precisa de um exército grande. A gente vê na história de Israel muitas vezes eles com um exército muito menor tendo vitória, e a gente vê muitas circunstâncias que eles queriam ir na força do braço, com um exército inimigo muito menor, eles não obtinham a vitória. Então Deus sempre deixou muito claro que não era a força do homem, mas que era o poder dele. E eu queria analisar com vocês também, irmãos, as consequências desse posicionamento, tanto dos 10 espias, quanto de Josué e Calebe. Aí o texto fala aqui, continuando: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Disse Moisés ao Senhor: os egípcios ouvirão, pois como a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, face a face. Senhor, lhes apareces, a tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo à noite. Ora, se matares este povo como a um só homem, as gentes que ouviram a tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que lhe prometera com juramento, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Vou repetir. Visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tomai-vos amanhã e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrais na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, a estes farei entrar nela, e conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão.
os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Porém Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. Disse Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés lhes disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós. Caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram de dentro do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram e derrotaram, desde Ormã até Seba. Então a gente vê aqui as consequências que a escolha dos 10 espias trouxe para eles. A gente vê que aquela geração incrédula, aquelas pessoas não entraram na terra prometida, apenas Josué e Calebe. E a gente sabe que os incrédulos também não entrarão no reino do céu. Somente aqueles que aceitarem Jesus pela graça, esses serão salvos e entrarão no reino do céu. A gente vê que eles ficaram 40 anos vagando no deserto, cada ano representando um dia que eles espiaram a terra. E a gente vê aqui que eles não entenderam absolutamente nada e total falta de discernimento espiritual deles. Porque depois dessa palavra eles viram o erro que eles tinham cometido e foram lá e entraram na terra na força do braço, como eu falei anteriormente. E aí, logicamente, eles foram derrotados. Porque com Deus, não importa o tamanho do exército, Deus daria a vitória, mas sem Deus nada acontece e eles foram derrotados. Por quê? O texto fala que a arca não se apartou do arraial, ou seja, a presença de Deus não estava com eles, e aí eles sofreram a consequência do pecado. Então não importa o tamanho do problema, mas sim o tamanho do nosso Deus e as promessas dele nas nossas vidas. E é interessante que Deus desejava que todos entrassem na terra prometida. Não era o plano de Deus que esses que morreram não entrassem, que o povo ficasse 40 anos vagando no deserto. Mas aí, comentando um pouco aqui, entre a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva, um exemplo é Noé e a arca. Deus mandou Noé fazer a arca e ele fez e ele obedeceu e foi fiel. E a vontade permissiva de Deus, um exemplo é quando Israel pede um rei. Não era da vontade de Deus dar esse rei, mas Deus dá o rei atendendo o pedido de Israel. Então, resumindo, a vontade diretiva é o que Deus determina e ordena. E a permissível é o que Deus tolera que aconteça por escolhas humanas, ainda estando sob sua soberania. Então a gente vê aqui também que Deus permite, eles escolheram não crer e sofreram as consequências, mas não era o plano de Deus para a vida deles. E a gente tem que tomar cuidado e analisar e refletir nesses textos, porque Paulo fala aqui em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então tudo isso que está na palavra de Deus é para nos ensinar, para servir de alerta, para nos encorajar, para que a gente possa aprender, para que a gente não cometa os mesmos erros. E nós temos que realmente focar na palavra de Deus para que a gente tenha esperança e alcance a vitória. E aí, falando sobre o espírito diferente, eu queria ver 3 sentidos aqui do que isso significa, que é o foco principal, que é o que mais me impressiona aqui nessa palavra, Deus falando a respeito deles. Que o primeiro ponto é a disposição interior distinta. Então, enquanto os outros olhavam para a dificuldade, Calebe tinha um coração voltado para as promessas de Deus. Como eu falei, ele não negou os gigantes, mas ele viu além dos gigantes. Esse espírito também mostra uma atitude de fé e de confiança. Então isso está ligado à coragem, fé, perseverança. Em Hebreus 11, que fala da fé, fala sobre a capacidade de ver o invisível, e foi isso que Calebe e Josué enxergaram. Eles tinham visto já que Deus tinha dado a vitória para eles, e eles oraram para o Senhor.
fidelidade e obediência constante, como eu li aqui, como a gente leu, ele perseverou em seguir-me. Então Caleb não ficava só nas palavras, mas ele mostrava nas ações dele que ele era perseverante e ele cria nas promessas. E é interessante que o texto fala que os homens trouxeram, né, do fruto daquela terra, e até hoje o símbolo do Ministério de Turismo de Israel é uma figura com 2 homens segurando o cacho de uva, que é essa aqui. Esse é o símbolo do Ministério de Turismo de Israel. E aqui tem uma imagem, não está muito boa a qualidade, do pequeno cacho de uva que tinha na terra. Então foi isso que eles viram lá, todo o potencial da terra, a promessa maravilhosa, e eles não tiveram a capacidade de entender que Deus daria aquela terra para eles, apesar de eles terem que lutar, de eles terem que guerrear, e eles não tiveram discernimento para isso. E a gente vê que Caleb não só começou bem, mas ele era perseverante, ele perseverou por 45 anos, até finalmente ele herdou Hebrom. Queria ler com vocês aqui o texto que está em Josué. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Então a gente vê aqui que ele tinha uma fé duradoura, ele tinha se passado 45 anos e ele continuava com uma fé inabalável. A gente vê que infelizmente a maioria do povo eram pessoas incrédulas que não criam, então ele estava cercado por pessoas que não criam, mas mesmo assim ele manteve a fé dele inabalável. Ele não nega as dificuldades, ele sabia das dificuldades. Essa terra ele teria que entrar e conquistar a terra. Não é que Deus ia entregar simplesmente, era só entrar lá e tomar posse. Eles teriam que fazer a parte deles, teriam que guerrear para tomar posse daquela terra, assim como é nas nossas vidas. Deus nos deu as promessas, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que orar, buscar e crer. Mas ele entendia que Deus era maior do que todas as dificuldades, e ele estava com o mesmo ânimo e ele perseverou, assim como nós temos que fazer também. Então a fé não é fechar os olhos para a realidade, mas é enxergar a realidade à luz do poder de Deus. Então muitas vezes nós olhamos para as nossas lutas com os olhos humanos, a gente pode nos sentir como gafanhotos, mas quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê que se Deus é por nós, quem será contra nós, como diz a palavra. Então que as nossas escolhas espirituais sejam com esse espírito diferente, porque aquilo que a gente escolhe hoje é o que a gente vai colher lá na frente, é o que nós viveremos amanhã. Então que nós tenhamos o discernimento, esse mesmo espírito de Josué e de Caleb, para poder alcançar nossas vitórias, que a gente possa vir para a igreja sempre com expectativa, porque a gente serve um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que deseja nos abençoar, realizar milagres nas nossas vidas para que o nome dele seja exaltado. Então que a gente possa realmente seguir os passos aí de Josué e de Caleb e entender isso, que a promessa é sempre maior que os nossos problemas. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, mas Deus está no controle de todas as coisas. E para encerrar, irmãos, não é só o povo que tinha promessa, nós temos muitas promessas também. Então eu gostaria de ler algumas aqui, para que a gente possa nos encher de esperança e de fé. Nós temos promessas de salvação e perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Salvação pela fé
em Jesus, quem crer e for batizado será salvo, como a gente louvou aqui, tudo é pela graça, não é por merecimento, desde o maior assassino até o melhor pregador, se alcançarem a graça de Deus no céu, os dois não têm méritos por estar lá, mas foi pela graça. Vida eterna, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Promessa de presença e ajuda, Deus nunca nos deixará, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Presença do Espírito Santo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ajuda em tempos de dificuldade, clama a mim e responder-te-ei. Promessa de proteção e paz, proteção em meio ao perigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O descanso que Deus nos dá, vinde a mim e eu vos aliviarei. Promessas de provisão, Deus supre nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Não faltarão coisas essenciais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Promessa de força e vitória, força e meia fraqueza, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vitória contra o mal, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Somos mais que vencedores, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Promessas futuras, nova vida com Cristo, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Volta de Jesus, assim como vistes subir, ele voltará. Novo céu e nova terra, eis que faço novas todas as coisas. Então nós temos muitas promessas, assim como o povo de Israel, irmãos, que a gente possa se lembrar delas, de olhar para essas promessas e crer sempre na provisão de Deus, porque Ele é conosco. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, que essa palavra possa edificar os nossos corações, tira toda a incredulidade, tira toda a dúvida, tira todo o medo, Pai, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, Pai. Dai-nos um espírito diferente, como teve Caleb, como teve Josué, que nós tenhamos perseverança, Pai, que cada uma dessas promessas, Pai, possa se cumprir em nossas vidas, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie para andar nos teus caminhos, Pai. Traz cura, traz paz, traz salvação, traz provisão, Pai, e que essa palavra, como eu orei no começo, possa frutificar em nossos corações, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Tem uma coisa que eu amo, é entender quem nós somos a partir do nosso entendimento e visão sobre quem Deus é. Né? Essa palavra ela tem um componente muito profundo, né? Porque o povo ele se via como gafanhotos. Só que eles se viam como gafanhotos mesmo diante de um Deus que já tinha prometido a conquista daquela terra. Então a falta de entendimento sobre quem o povo era refletia uma falta de entendimento sobre quem Deus era. Porque se você não consegue acreditar naquilo que Deus prometeu, provavelmente a gente também não confiaria no próprio caráter de Deus. Porque se Deus prometeu e a gente não acredita naquilo que Deus prometeu, então de certa forma a gente está chamando Deus de mentiroso. E se a gente não consegue entender o caráter de Deus, a gente vai olhar para nós e ver só a nossa natureza humana. Por isso que quando o povo entrou, vamos dizer, artificialmente na Terra Prometida, ou quando o povo tentou entrar sem a presença de Deus, naturalmente eles não iam conseguir entrar, porque eles estavam só diante daquilo que é natural, da visão do homem natural. E aí você vai olhar para si mesmo e você vai enxergar a realidade da natureza humana, que é falha, que é imperfeita, que de certa forma é incapaz. E é por isso que muitas vezes a gente olha assim para os nossos desafios, porque a gente está olhando a nossa natureza humana, a gente está olhando para os nossos desafios de acordo com o julgamento da capacidade natural, e não diante das promessas que foram lidas, não diante do caráter de Deus, porque nós de fato somos fracos, mas com Deus
nós somos fortes. Nós de fato somos, de certa medida, limitados, mas nós temos um Deus que Ele é todo-poderoso, e Ele está do nosso lado, Ele está pronto para nos ajudar, né? Eu amo, né, quando a palavra fala, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, esse rosto desvendado, que a palavra fala, significa com o coração aberto. Você não está colocando uma barreira diante daquilo que Deus oferece para você. Você não está tentando, né, blindar o seu coração para que a palavra do Senhor entre. Então, com o rosto desvendado, quando você contempla como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o seu Espírito. Lembra daquilo que o Arthur falou, né? A gente é meio que a média das pessoas com quem a gente convive. Então, se você conviver com a glória do Senhor, eu te garanto que você vai ser transformado à sua imagem. Então, se você quer um pouco mais da força do Senhor, então contempla como se fosse um espelho, com o coração aberto, o rosto desvendado, que aí a força do Senhor ela vai enchendo o teu coração e te tornando mais forte. Amém? Se você está precisando de um pouco mais de bondade, né? A melhor forma é você conviver com o Senhor, que é puro amor. E aí, quanto mais você convive com esse Deus, que Ele é puro amor, você vai sendo transformado de bondade em bondade. E aí você vai sendo um pouquinho mais parecido com Jesus. Se você está precisando de sabedoria, a melhor forma de você obtê-la é mediante conviver com o Senhor que tudo sabe. E aí a sabedoria dele vai te capacitando para as decisões do seu dia a dia, para os seus desafios, né? Para as suas dificuldades. E principalmente se a gente precisa de uma coisa que hoje em dia ela é tão fundamental, né? Eu tenho filhos pequenos e esse vira e mexe a minha conversa com eles, mas isso vale para os pequenos e vale hoje cada vez mais para os adultos, até diante, né, das dificuldades e das pressões psicológicas que o nosso dia, né, nos apresenta, que é o equilíbrio emocional. No fim das contas, a reação do povo aqui, né, do povo de Israel, diante daquela situação, foi uma total falta de equilíbrio emocional. Porque eles tinham as promessas, eles viram os gigantes, mas ao mesmo tempo, ao invés de virem com os olhos da fé, com essa lente de olhar as coisas à luz, né, da palavra e à luz daquilo que o Senhor tinha prometido para eles, eles entraram em colapso emocional. Eles chegaram desesperados, eles chegaram, né, abalados, agitados, totalmente desestabilizados, a ponto de falar, né, aquela groselha lá, diz assim: nós somos como gafanhotos, né? Como alguém que tem as promessas de Deus pode se julgar tão fraco e incapaz? E é a mesma coisa para nós, né? Nós precisamos desse equilíbrio emocional, de entender como a gente se posiciona diante de um mundo que traz para a gente, de fato, tantos desafios e tantas dificuldades. Mas quando você convive com um Deus, que Ele concede, né, para aqueles que o contemplam, o fruto do seu Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Talvez uma das coisas que esse mundo louco, né, insano, as pessoas hoje, né, de fato não precisa nem ver o da Atena, né? É só você olhar para o lado quando está dirigindo que você vê assim, o fruto do desequilíbrio emocional da nossa sociedade. Pessoas, né, se matando porque, sei lá, um passou na frente do outro na fila, ou fechou o outro, né? Tragédias terríveis que são fruto de um desequilíbrio emocional, que certamente é falta de você contemplar como por um espelho o Deus que Ele é: paz, equilíbrio, paciência, amabilidade. E tudo isso faz a gente andar e viver segundo um Deus, né, que segundo, né, a gente já leu tantas promessas, mas eu queria fechar aqui, né, com Jeremias 29, versículo 11. Né, porque se a gente tivesse alguma dúvida ainda sobre o caráter de Deus e sobre
a intensidade das promessas e os planos maravilhosos que Ele tem para nós, essa passagem eu acho que ela arremata qualquer dúvida quando diz o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Afinal de contas foi Ele mesmo que escreveu, né? Então Ele sabe os planos que Ele tem para nós, porque a palavra fala que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, e Ele escreveu ali as promessas que Ele tinha para nós. E esses planos e essas promessas são planos de nos fazer prosperar e de não nos causar nenhum dano, planos para nos dar um futuro cheio de esperança. Quem recebe isso em nome do Senhor Jesus? Então, que o Senhor possa encher o nosso coração com essa confiança da sua bondade, que a gente possa olhar, como a gente falou, com os nossos desafios e ser capaz de ser como Josué e Caleb, e não ser como os demais espias desequilibrados. Quantas vezes a gente precisa, de fato, diante desses desafios, entender a dimensão da bondade dos planos que Deus tem para nós. Então que a gente possa hoje contemplar por um espelho, e enquanto a gente louva o Senhor, que a gente possa louvar o Senhor de todo o nosso coração, porque à medida que a gente contempla a sua grandeza, Ele joga um pouquinho da sua sabedoria para nós. À medida que a gente exalta a sua bondade, Ele joga um pouquinho do amor dEle para nós. Como a gente viu, é a chuva da graça. A gente louva Ele e Ele vai jogando os seus atributos como presentes para nós. Amém? Que a gente possa contemplar assim o Senhor e louvar o seu nome, cheio de alegria e cheio de esperança, em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar e louvar o nome do Senhor. Amém?